Os Estados Unidos aprovaram hoje o primeiro remédio que promete impedir a contaminação do vírus da AIDS em pessoas saudáveis. A primeira pílula de prevenção da AIDS chama-se Truvada, mas ao contrário do que se pensa, o remédio não é novo. Ele existe no mercado desde 2004 e faz parte do famoso coquetel antirretroviral, uma combinação de medicamentos que controla a doença em pessoas infectadas. A novidade é que a partir de agora o remédio passa a ser indicado a pessoas saudáveis e não mais para soropositivos. O FDA, o órgão que regulamenta remédios nos Estados Unidos, acredita que a pílula ajude a prevenir a contaminação da AIDS em relações sexuais. A ideia é usar o remédio em grupos de alto risco, como homossexuais. Inúmeros testes científicos e clínicos mostraram que o Truvada diminui o risco de contrair HIV em até 70%. A Agência de Saúde alertou que o remédio não deve substituir o preservativo e outras medidas seguras, mas pode ser usado como proteção adicional. E o Brasil é uma das referências mundiais no tratamento da AIDS, mas a prevenção enfrenta uma barreira. Os jovens estão assumindo um comportamento sexual de risco. Eduardo é portador do vírus HIV, convive com a AIDS há 10 anos. Trabalhava na noite, então para mim não foi surpresa nenhuma, que eu realmente não me cuidava. Desde que o primeiro caso foi diagnosticado no Brasil há 31 anos, muita coisa mudou. O país foi o pioneiro na distribuição gratuita de medicamentos aos portadores do HIV pelo Sistema Único de Saúde. Fabrica 10 dos 21 remédios antirretrovirais distribuídos. O governo brasileiro é o maior comprador de preservativos do mundo. A distribuição entre 2005 e 2010 cresceu mais de 60%. Por isso, nos últimos 10 anos, a taxa de mortalidade da doença caiu 11% no Brasil e o número de casos se estabilizou. Em 2010, cerca de 0,3% da população estava infectada pelo vírus. Vale a comparação com o continente africano, que concentra 60% dos casos no mundo. Em Botsuana, um país de pouco mais de 2 milhões de habitantes, quase uma em cada 4 pessoas está infectada. Se por um lado os medicamentos e o tratamento garantem a vida dos pacientes, por outro trazem novos desafios, como o envelhecimento da população que tem o vírus HIV. O Brasil participa de uma pesquisa em parceria com os Estados Unidos. O objetivo é descobrir se o tratamento pode ser antecipado, porque neste momento os pacientes só recebem a medicação quando estão com a imunidade baixa. Talvez o tratamento precoce faça com que esse impacto diminua, porque uma das possibilidades de associação do vírus com o envelhecimento é o fato do indivíduo viver num regime de inflamação constante. Se a gente pudesse abreviar isso, com certeza isso vai trazer benefícios. 1 em cada 4 brasileiros com idade entre 15 e 24 anos não usa camisinha e tem comportamento sexual considerado de risco. Eu acho que as pessoas elas não têm a consciência da importância do uso da camisinha e acabam esquecendo. Tem pessoas assim, que se arriscam, né? Eu acredito muito no parceiro e assim, não pensam por onde ele passou, por onde ele andou. No Hospital Emílio Ribas, em São Paulo, os jovens com menos de 25 anos respondem por 50% dos novos casos. Infelizmente, a impressão que nos dá é que a população jovem, principalmente a população de homens que fazem sexo com homens, ela está deixando um pouco de lado a sua prevenção. As pessoas deveriam pensar um pouquinho mais, quem vê cara não vê doença, né? E para falar mais dos avanços no combate ao HIV, está aqui em nosso estúdio a jornalista Roseli Tardelli, fundadora da Agência de Notícias da AIDS. Ela vai participar na semana que vem da 19ª Conferência Internacional de AIDS em Washington. Boa noite, Roseli, obrigada pela presença. Imagina, boa noite, obrigada a vocês pelo convite, pela parceria. Nós vamos estar transmitindo alguns boletins aqui. O Lucas Bonano, que é nosso editor-chefe lá na Agência AIDS, vai estar transmitindo boletins. E eu acho muito importante que a cultura possa abrir esse espaço para a gente, justamente por esses dados que vocês viram. Então, antes de falar da conferência, eu queria lhe perguntar sobre esse remédio que foi anunciado. Eu fico bastante feliz quando a ciência consegue alguns avanços em relação à questão da AIDS. Mas eu fico bastante receosa também das pessoas, de uma forma geral, acabarem... Se sentirem tão seguras e estimular comportamento de risco. Que acabam deixando o que mais importa, que é ainda o preservativo.
não é? Então, é um avanço importante. O Ministério da Saúde já falou que não vai deixar de olhar para isso, mas que não vai deixar também de continuar com as suas técnicas de prevenção. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso, porque o povo continua transando sem camisinha. Acho que esse é o grande desafio do mundo enquanto humanidade, enquanto situação de risco. Muitas vezes a gente se expõe e se expõe por bobagem. Essa moçada que está aí não viu a cara da AIDS, não é? Infelizmente não viu como as pessoas que morriam em 4, 5, em um ano, como aconteceu com o meu irmão, ficavam, não é? Então, não viu e acaba tendo uma situação de risco que a gente precisa mudar. Acho que é esse o grande desafio do mundo e esse é o grande desafio que uma conferência internacional tem. Qual vai ser o debate lá? Trazer a discussão de vulnerabilidade para todos. Você tem hoje, Márcia e telespectadores aqui da Cultura, 3/4 de crianças que precisam de medicamentos e não têm acesso a medicamentos no mundo. Nós temos metade dos adultos que necessitam de medicação e não tem. Nós temos 60 países que acabam aí criminalizando a transmissão do HIV no mundo. Quer dizer, tem 78 países que criminalizam relações sexuais de pessoas do mesmo sexo. Isso foi um estudo que o PNUD trouxe no começo desse mês e que divulgou. Ou seja, o mundo tem muitos desafios em relação a preconceito, quando a gente ainda fala do enfrentamento do HIV. Como é que está o Brasil em termos de política pública? O Brasil fez uma coisa muito interessante. Enquanto o mundo discutia se deveria prevenir ou tratar, não é? O Brasil acabou fazendo as duas coisas e nós conseguimos aí alguns avanços. Mas não dá para ficar deitado em berço esplêndido. Tem muita coisa o que acontecer. O tratamento que uma pessoa que vive com HIV e AIDS recebe nos grandes centros não é o mesmo no interior do Brasil, tá certo? Acho que, acho não, e é verdade, quer dizer, é muito mais fácil ou menos penoso você ter HIV numa cidade como São Paulo, apesar de ter os problemas que tem, no Rio de Janeiro, em Brasília, do que no interior. O Ayrton quer fazer uma pergunta. Eu queria que você dissesse alguma coisa sobre as outras formas de transmissão. Nós perdemos um grande amigo, o Enfio, que pegou AIDS por transfusão de sangue. Transfusão, como é que está a segurança? Materno. Como é que está a segurança? Sabe o que eu acho, o Ayrton, é que, infelizmente, e por isso volto a agradecer a Cultura e o Espaço, a gente tem que refletir não só sobre as formas de transmissão, mas sobre a vulnerabilidade que a gente tem. Então, se você é usuário de droga injetável, você pode contrair HIV, se você faz sexo desprotegido, principalmente o sexo desprotegido, né? As mulheres são hoje alvo, as mulheres que estão em idade sexualmente ativa são alvo do HIV. Os jovens que fazem sexo, os homens gays jovens também não viram como está a situação e como era a situação e acabam não se protegendo. Então, a gente tem muito desafio enquanto humanidade para poder reverter essa questão. Nosso tempo está acabando. Quando começa a conferência? A conferência começa na próxima semana. O Lucas vai estar transmitindo os boletins aqui. Diários aqui no Jornal da Cultura. Aqui no Jornal da Cultura. E eu estou indo com a cineasta Alcione Alves e vamos fazer um documentário. 30 anos de AIDS, o enfrentamento das ONGs do mundo. Que a gente também está costurando aqui com o Fernando, está costurando com o Celso Quijô, com todo mundo. Devemos transmitir aqui na Cultura no 1º de dezembro para mostrar um pouco o que o mundo fez. Não é? O que as ONGs do mundo fizeram para tentar diminuir um pouco o estigma e preconceito, que são os dois grandes aliados do crescimento do HIV no mundo. Muito obrigada. Obrigada. Boa noite. Violência na Síria chega à capital Damasco, símbolo do poder do presidente Bashar al-Assad. A Cruz Vermelha já qualifica o conflito de guerra civil. Vídeos mostram intensos confrontos na capital. Os combates foram considerados os mais violentos nos 17 meses de levante popular. A Cruz Vermelha declarou que 1,5 milhão de pessoas precisam de ajuda e qualificou a violência de guerra civil. O emissário da ONU, Kofi Annan, está na Rússia discutindo a crise. O governo de Moscou é aliado da Síria. Saúde do ex-presidente egípcio Hosni Mubarak melhora e ele deve voltar ao presídio nos próximos dias. O ex-líder está no hospital militar desde o mês passado, quando sofreu um derrame. Mubarak cumpre prisão perpétua pela morte de mais de 800 pessoas durante a revolta popular que derrubou seu governo. A secretária de Estado americana, Hillary Clinton, se encontrou hoje com o premier israelense Benjamin Netanyahu para discutir a crise nuclear do Irã, o conflito na Síria, o novo governo do Egito e a paz com os palestinos. Essa é a primeira viagem dela ao país em 22 meses. Na faixa de Gaza, o dia foi de reencontros. Pela primeira vez em 5 anos, o governo de Israel autorizou que palestinos visitassem parentes presos.
Na costa dos Emirados Árabes, um navio militar americano abriu fogo contra um pequeno barco no Golfo Pérsico, que desrespeitou um sinal de alerta e se aproximou da embarcação. Uma pessoa morreu e 3 ficaram feridas. A situação criou um mal-estar diplomático. O pequeno barco teria zarpado do porto de Dubai. De quem é a responsabilidade por essa situação extrema que a gente está vendo aí na Síria? Olha, eu acho que a responsabilidade ainda é das grandes potências. A União Soviética e a China têm que definir logo uma política e a ONU tem que ter força suficiente para uma intervenção que não é uma intervenção militar, uma intervenção de fato lá. Separar as forças que estão brigando e procurar fazer uma solução, senão a revolução é inevitável. Você acha que é a omissão desses países que teriam poder para decidir alguma coisa? E a cada dia a solução negociada fica mais difícil. Quanto mais demora para chegar em acordo das grandes potências, pior é a situação de quem? Da população civil. A semana passada tinha 30 morridos e parecia que a situação tinha melhorado, com 30, imagina. Agora já teve massacre de 200. Hoje, segunda-feira, tem o Roda Viva aqui na Cultura, comandado por Mário Sérgio Conte. O entrevistado desta noite é o filósofo, jurista e ex-ministro Mangabeira Unger. Já estão todos apostos no cenário do Roda Viva, que começa daqui a pouco, logo depois do Jornal da Cultura. E a seguir, a rodada do fim de semana do Brasileirão e mais, Olimpíadas de Londres. Brasil quer manter a tradição de bons resultados no salto triplo.